Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa cobertura especial de COP26. Eu estou aqui hoje com Luiz Bueno, que é diretor de Relações Corporativas e Bens de Consumo da Suzano. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Rodrigo? Eu te agradeço muito pelo convite e pela oportunidade da gente conversar um pouco mais sobre a COP26. Eu que agradeço ter aceito o nosso convite e eu queria começar perguntando qual é a expectativa que você tem para o evento que está começando. Olha, a nossa expectativa é muito grande. Quando a gente tem um evento como esse a cada 2 anos, é natural que ele coloque já bastante pressão e traga o movimento e esse assunto para a pauta de todos os países, né? E isso ajuda na velocidade das ações. A nossa expectativa é que nessa COP a gente consiga evoluir para um acordo, principalmente na parte da criação de um mercado regulado de carbono e um mercado voluntário de carbono, que a gente tenha um alinhamento das NDCs dos países para visar aí uma descarbonização do mundo. Mas tem um ponto, mais do que tudo isso, tem um ponto que nos preocupa, porque a gente vê muitos países divulgando que pretendem zerar as emissões até 2050, né? O Brasil é um desses países. Mas a gente acha que não dá para esperar para 2050 e que a gente precisa de ações agora, mais robustas, para que a gente tenha uma evolução rápida dessa redução das emissões de carbono. 2050 tem muito tempo até 2050. Então, o que a gente quer dizer com isso é que, tão importante quanto uma meta em 2050, é a curva de como você vai chegar até lá. Então, a gente precisa mostrar uma curva com ambições de curto prazo muito robustas. E acho que não só a iniciativa privada, mas os países precisam se comprometer com essa redução no curto prazo e não somente em 2050. É um risco muito grande a gente deixar isso mais leve agora e só acelerar daqui 20 anos para chegar nessa neutralidade de carbono no país. Acho que o mundo não pode esperar por isso. Bom, essa é a COP da ambição, né? Exatamente, essa é a COP da ambição. E a gente, olhando para isso, o Brasil, por exemplo, o Brasil fez uma redução de 2060 para 2050 na neutralidade, né, da emissão de carbono, e também anunciou o desmatamento, zerar o desmatamento ilegal até 2030, né? E a gente acha super importante, principalmente no desmatamento ilegal, que eu acho que é uma questão que afeta sobretudo o nosso país e que nos coloca no holofote mundial, vai ser muito importante a gente também, com relação ao desmatamento ilegal, nós nos comprometermos com uma curva de hoje até 2030, também mais robusta de redução desse desmatamento. Eu acho que se a gente conseguir divulgar alguma coisa nesse sentido, vai gerar muita credibilidade para o Brasil, até para que a gente possa negociar com outros países, porque a gente vai mostrar que o ponto mais criticado que a gente recebe lá fora com relação ao desmatamento, a gente vai estar mostrando que que existe um plano para reduzir isso no curto prazo, né? A gente acha que essa curva da redução do desmatamento é uma curva assintótica, né? Então é importante que os primeiros 2, 3 anos tenham reduções mais importantes, porque os últimos anos começam a ser reduções menores, né? E a Suzano é uma empresa já bem integrada na economia de baixo carbono. O que vocês vão levar para a COP? O que vocês vão apresentar lá sobre as ambições da Suzano? A gente criou um programa, a gente lançou um programa na semana passada que a gente está chamando de 2050 agora, que é uma maneira de dizer que as ações não podem esperar 2050. E a gente criou um site onde a gente vai divulgar todas essas ações nossas e da COP. Esse site também a gente vai estar com uma cobertura ao longo da COP. E para também trazer a nossa contribuição, nós estamos antecipando também
as nossas metas. A gente tinha uma meta de reduzir 40 milhões de toneladas de emissão de carbono até 2030, e a gente anunciou na semana passada que nós estamos antecipando essa meta para 2025. O que implica, o ano passado nós tivemos 15 milhões de toneladas de redução, o que implica que a gente tem que sair de 15 para 40 nos próximos 3 anos. O que implica que todo ano vai ter que ter uma evolução muito forte nesse sentido. É isso que a gente espera também que os demais países possam se comprometer, cada um, e a iniciativa privada, sobretudo também, cada um à sua maneira, cada um na sua condição, mas que, de novo, não seja só lá em 2050, que seja agora. Então, acho que esse é um tema que a gente vai estar vocalizando bastante na COP, para que a gente traga esses benefícios no curto prazo e não no longo prazo. A gente conversava antes e você trouxe um ponto que eu achei muito interessante, que é a questão do pós-COP. Né? Exatamente. E há uma preocupação em relação a isso, porque o trabalho não termina na COP. Definitivamente não termina. A gente tem uma expectativa que, tudo correndo bem, existirá um acordo, né, para NDCs, para a criação do mercado regulado e voluntário de carbono, e inclusive um tema importante também, que é o financiamento dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, que é um tema que vai ser muito debatido lá. Não somente como fazer essa ajuda, mas o montante dessa ajuda. Mas, em suma, isso posto, terminado a COP, todos os países vão ter que depois, cada um à sua maneira, regulamentar isso dentro dos seus países, das suas leis e tudo mais. Então, uma preocupação que nós temos é que, fim da COP, terá um longo trabalho aqui dentro, no Congresso, no Senado, e de debates, para que a gente possa regulamentar todos esses processos que foram debatidos lá numa escala global para uma realidade brasileira. Então, o que a gente não pode deixar acontecer é esse calor positivo que nós temos de COP hoje, né, que nós estamos aqui conversando sobre o assunto, o governo está super engajado nesse assunto também, iniciativa privada. Isso a gente precisa manter essa temperatura e esse senso de urgência quando acabar a COP, para que a gente continue todas as definições e detalhamento de como vai funcionar isso aqui dentro do Brasil. Então vai ser muito importante a gente manter isso, porque não acaba na COP. A COP é uma etapa importantíssima do processo geral, super importante, mas que precisa ter segmento aqui dentro depois que nós todos voltarmos de lá, né? Num ano de eleição. Que torna um pouco mais complexo, mas eu acho que esse tema de sustentabilidade, do impacto climático no planeta, ele tomou uma tal estatura que eu vejo que não é mais se vamos fazer alguma coisa. É mais como e quão rápido faremos. Mas eu acho que é um caminho sem volta. A ponte aqui foi implodida, não dá para voltar mais. É daqui para frente, né? E o Brasil tem todas as condições de assumir um protagonismo e uma liderança mundial nessa questão. A gente tem os ativos, a gente tem uma eficiência energética aqui, uma das matrizes energéticas mais limpas. Então, assim, a gente tem condições de assumir um protagonismo muito grande. E isso pode gerar valor para toda a nossa sociedade, gerar e distribuir valor para toda a sociedade. Então, dado esse contexto, eu acho que, mesmo com toda a complexidade de um ano eleitoral, eu vejo que é uma questão que a gente vai ter que continuar evoluindo, porque tem valor a ser compartilhado nessas ações com a evolução que a gente vai fazer. Então, e tem um risco de não agir, né? Porque a gente vê hoje, o Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas que depois são processadas, algumas são processadas aqui, outras são processadas fora e entram numa cadeia longa, né? Então, por exemplo, o Reino Unido está discutindo um projeto de lei
a gente não sabe se ele vai ser aprovado, se será aprovado, mas só o fato de estar sendo discutido já demonstra a importância do assunto, que impede que todas as importações tenham um selo de que elas são livres de desmatamento ilegal. E que isso vai ser em toda a cadeia. Ou seja, se houver uma importação de suínos da China que foram alimentados com soja brasileira, precisaria ter esse certificado de que essa soja foi livre de desmatamento ilegal, senão a própria importação de suínos. Então, isso vai começar, isso já está sendo debatido e vai continuar sendo debatido. Então, assim, o Brasil vai ter que evoluir nesse sentido, porque senão a gente coloca sob risco uma série de pontos da nossa economia com impactos importantes internos, né? Então, eu vejo como... E ninguém quer isso, obviamente, né? Acho que... Então, existe um alinhamento nesse sentido que a gente vai ter que evoluir para... É uma questão de como e quando, né? Quão velozes seremos, mas eu não vejo isso voltando atrás. Então... E me parece que há praticamente um consenso no setor privado, né? Eu vejo, por exemplo, na COP, nós estamos levando uma carta com mais de 115 assinaturas, né, somando os faturamentos, mais de R$ 1 trilhão de faturamento. Quer dizer, óbvio que há ali algumas divergências, né, pontuais, mas esse cenário que você colocou é daqui para frente, isso está bem consolidado no setor privado, não? Eu acho que sim. Eu acho que o norte está dado. Obviamente e é natural que haja visões diferentes, mas elas são menores do que a direção principal, né? A direção principal, que é o que aglutina e alinha todos, essa está dada. E eu acho que é o que eu falo que é o caminho sem volta, né? Uhum. Então, assim, além da a iniciativa privada já tem enxergado isso, tem um passo importante que é todo o sistema financeiro global também tem priorizado esses temas, e isso ajuda, porque o fluxo de dinheiro de investimento ele tem um poder também de acelerar. Então, a gente tem mecanismos super relevantes, globais, que já estão alinhados nessa direção de sustentabilidade, de redução do impacto climático no planeta. E começa aqui em cima, mas naturalmente vai começar a ter um desdobramento para as médias empresas e pequenas. E, na verdade, você vê que a pressão e esse engajamento vem de vários lados, né? Você tem um sistema financeiro que já enxergou isso e valoriza isso, você tem a iniciativa privada, grandes empresas que já enxergaram isso, e você tem consumidores, sobretudo nos países desenvolvidos. A Europa, eu acho que até lidera isso nesse sentido, os Estados Unidos também, mas eu acho que a Europa está até um passo à frente, que demandam e que hoje estão dispostos até a pagar um pouco mais para comprar e consumir produtos que são que cumprem essas regras de sustentabilidade. Então, você vê que de todos os lados estão vindo demandas para que todo mundo vá nessa direção, né? Uhum. Aqui no Brasil, eu acho que o consumidor médio brasileiro e aí tem várias pesquisas, ele valoriza a sustentabilidade, ele já começa a ter noção da importância disso, e dependendo da região ou da classe social, ele está mais ou menos disposto a pagar um premium por isso. Que na Europa a quantidade de pessoas que estão dispostas a pagar um premium é maior. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais um premium de preço para isso. Vai ser... É o que é. A outra opção ela vai naturalmente começar a desaparecer, e essa vai ser a única opção. Então, de novo, né, eu acho que nós estamos numa evolução muito grande, e ter a COP a cada 2 anos, ter esses eventos, eu acho que são importantes para manter essa pressão no sistema para que todo mundo siga evoluindo nesse sentido. Então, seja a COP ou vários outros eventos que a gente tem ao longo do ano,
no mundo inteiro, isso tudo vai ajudando a empurrar e colocando pressão para que as coisas vão acontecendo e as evoluções vão acontecendo nesse sentido. E, de novo, por todos os lados, aponta para o mesmo norte, né? Então, a força é muito grande. De novo, é uma questão de quando e como, mas que é para lá, não tem dúvida mais. Legal. Muito obrigado, Luiz. Foi um prazer conversar com você. Obrigado por aceitar nosso convite. Foi um grande prazer, Rodrigo. Obrigado a você também. E, bom, nos encontraremos lá. Sem dúvida. E com a melhor das ambições aí para que ocorra o melhor para o Brasil e para o mundo. Sim. A nossa ambição é grande também na COP. Nós estaremos lá em Glasgow e você fique ligado que teremos muito mais informações sobre essa importante conferência. Até a próxima!